Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aí a nossa saga para descobrir a nossa origem, né? Que a gente tem uma origem, se você quer chamar isso de origem divina, de origem extraterrestre, de origem... É perfeitamente compreensível. Evidentemente que nós não estamos aqui por acaso. Não somos um acidente da evolução. Ainda que a gente tenha muitas dificuldades, quero dizer para você que o caminho da ascensão, o caminho do crescimento, o caminho da evolução, da deificação, começa por a gente entender de onde é que nós nos originamos. E aí, é claro, como um Homo sapiens sapiens, eu tenho que especular e eu tenho que fazer teorias. Não é a minha obrigação provar nada. Quem tem que provar as coisas é a ciência. E muitas coisas que a ciência diz nem prova tem. Tá? Muitas coisas que a ciência diz não passam de teorias. Assim como a teoria de Darwin sobre a evolução das espécies. É teoria. Okay? Muito do que se fala sobre a física quântica são teorias. Algumas são comprovadas em experiências de laboratório, mas nem todas. Ok? Então, antes de mais nada, que você queira cobrar de mim, eu quero. Por que que você. Né? Então, eu estou usando um raciocínio lógico, tentando ser lógico, que é muito difícil dentro do parâmetro que nós estamos estabelecendo. Então, eu estou usando como parâmetro algumas informações do livro de Urântia. Tá? Não é um livro científico, é evidente. Não peça para mim trazer opiniões da ciência, porque você já sabe a opinião da ciência sobre muitas coisas. Okay? Então, eu estou pegando dados sobre o livro de Urântia, dados sobre o livro Perdido de Enki, as tabuletas da Suméria, a Bíblia. Eu estou usando informações, tá? Certo? Você pode me entender, para a gente tentar montar aqui uma espécie de quebra-cabeça, ok? Eu nem estou pedindo para você que você acredite nisso e aquilo. Mas se você não correr atrás e não juntar os pedaços, tá, do quebra-cabeça, você nunca vai saber de nada. Porque eu não espere que eles vão chegar com resultados aqui. Olha, nós seres humanos temos origem de uma manipulação genética que houve. Não vão entrar nessa. Tá? Então, no vídeo anterior, eu falei, né, que a um determinado momento surgem uns primatas evoluídos, que são o Adon e a Fonta. Isso está no livro de Urântia. Andon e Fonta estão no livro de Urântia. Tá? Eles são uma espécie de Homo erectus. Tá? E aí eles dão origem a um clã, que começa a se desenvolver a partir deles. Ok? Esse é o primeiro grupo, descrito aqui no livro de Urântia. O livro de Urântia também nos dá uma informação, que eu não falei no outro vídeo, que começa a surgir a chamada raças de cores. São 7 raças de cores, que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo. Ok? São 7 raças de cores. E aí tem a raça azul, a raça vermelha, a índico, enfim. Tá? Essas raças de cores vão ser um desdobramento de um grupo que vai surgir. Então, fica vendo aí. Se a confusão já está grande, as complicações estão grandes, mas se a gente juntar os pedaços, a gente tem
pelo menos uma vista. Ok? Aí, no livro Perdido de Enki, e já nas Tábuas da Suméria, diz que os Anunas fizeram várias experiências para ter Eles pegaram os seres aqui, né, os Homo erectus, e tentaram fazer experiências com eles, de engravidar as fêmeas, tá? Não deu certo. Aí surgiam seres que não fechavam os olhos, seres que não ouviam, seres que não tinham, que não fechavam as mãos, seres que não paravam de urinar. Isso que a gente sabe. Você sabe o que é uma experiência genética que não deu certo, né? Você viu aquele caso da Dolly? Aquele caso da Dolly, meus amigos. Eu tenho uma impressão de que aquela história é muito mal contada. Tá? Então, experiência genética não é de hoje, não, filho. É de muito tempo. Tá? E as experiências genéticas são intervenções para sempre para tentar elevar uma classe e excluir a outra, que não tinha jeito. Né? Elimina-se a outra. Nesse caso, a minha teoria é de que esses seres aqui que se originaram das experiências que não deram certo, eles foram descartados, mas eles não foram mortos. Ok? Então é possível que esses seres tenham sido banidos para outras áreas. Ok? Aí quando você pega aqui, já surge, o livro diz que a Nimar, né? Tenho que olhar aqui a cola, porque senão. A Nimar teve o Adamo e uma outra Anunnaki teve a Tiamat. Eles formaram um casal e começaram a ter filhos. Um belo dia, o Enki vai e conhece as filhas, né? Aqui, né? E eles, então, ele toma duas mulheres que estavam lá na beira do garapé, né? Tá tomando um banho na beira do um riacho, um lago. Tá. Ele pega, tem relações com elas, e de uma nasce uma menina e de outra nasce um menino. Então, um casal. Ele resolveu botar o nome de Adapa e Tite. Esse salto aqui já foi maior do que esse aqui. Entenda isso. Tá? Os dessa origem, aí já esses dessa origem aqui já são um grau mais evoluído, seriam o Homo sapiens sapiens. Esses seriam o Homo sapiens. Tá? E aqui acontece um outro fenômeno, que os Igigues, tá? Eu não sei se eu escrevi certo aqui, mas isso não importa. Os Igigues, tá? Resolvem também ter relações com as filhas de Adapa, as Adapitas, para terem filhos. E aqui dessa união aqui nasce um outro grupo, que a Bíblia vai chamar de Néfilim. Ok? Então você está vendo aqui uma tentativa de montar um quebra-cabeça. Eu não estou pedindo para você acreditar nisso. Eu estou dizendo para você que eu estou fazendo um processo de raciocínio, de especulação, de teoria. Ok? Porque se a gente não se der o trabalho de fazer isso, nós vamos ficar a ver navios. Porque não espere que alguém venha aí no canal de televisão e dizer, olha, lamentamos informar, nós somos de origem genética, de uma manipulação genética, e que, portanto, não tem nada a ver com a suposta ideia de uma criação ex nihilo. E que os nossos criadores foram seres que depois foram considerados deuses. Mas eles não eram deuses no sentido pleno da palavra. Eles só detinham um certo conhecimento, uma certa tecnologia. Mas se é que nós somos parecidos com eles, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, nós temos alguma coisa deles.
Deles, eu digo assim, deles, porque você pode chamar esse deles de Anunnakis, você pode chamar deles os Elohim, você pode chamar deles outro nome que você quiser. Arcontes, sei lá. Né? Cada cultura resolveu dar um nome diferente para essas coisas. Então, eu ainda não quero pisar nesse chão. Eu quero pisar nesse outro chão aqui. Ok? Então, dado essas informações, eu quero dizer para você o seguinte: de alguma maneira, esses grupos não foram eliminados, porque o que a gente ouve dos escritores é que os Homo sapiens resolveram começar a eliminar os seus irmãos. Ah, vamos matar os Homo erectus, vamos matar os Homo Neandertal, né? Vamos matar esse, vamos matar aquele. Então, os sapiens iam chegando e iam matando. Não estou descartando de que eles tenham matado, mas também não estou dizendo que eles eliminaram todos. De alguma forma, esses seres se refugiaram para outros cantos, ou foram para outras áreas, ou foram banidos para outras áreas. Tudo indica que sim. Tá? Eu falei para vocês que esses seres, essas entidades montaram 3 laboratórios. 3. Tá? 3 aqui. Um na América Central, outro lá na África e outro na, no Oriente Médio. Tá? África Central, América Central e Oriente Médio. 3 Idim, ou Éden, ou Gran Éden. Nesse Gran Éden existia um lugar que eles chamavam de jardim, aonde eles resolviam deixar lá os seres que eles criavam, no sentido de manipulação genética. Nunca é criado nada. Preste atenção nisso. Tire da sua cabeça essa concepção de ex nihilo, ele criou do nada. Não se cria nada do nada. Ah, mas Deus tem poder de criar do nada. Que Deus? Você está falando? Você está falando do Javé? Do Jeová? Do Alá? Do Brahma? Eles não eram deuses. Não nesse sentido que você está compreendendo. Não, não era. É? Eles eram seres com potencialidades bem diferentes da nossa, ajudaram no processo de evolução. Entenda, quando eles chegam aqui, eles já encontram vida, eles já encontram seres com um certo grau de inteligência. A questão é que eles queriam o quê? O que é que a Tábua da Suméria diz? Que eles queriam aliviar as cargas dos Igigis, que eram os Anunnaki de segunda classe, tá? E deviam criar uma mão de obra para pegar ouro. Exatamente. Eles queriam criar, ainda que isso pareça violento demais, eles queriam criar escravos. Tá? Eles queriam criar escravos. Então, se atene para isso, que é o que nós somos até hoje. Né? Se você pensa que nós somos livres, você está enganado. Nós continuamos vendendo as nossas horas para os grandes patrões, eles enricam e a gente fica sempre naquela vida. Né? Então, essa desigualdade social vem lá da origem, vem de lá. Não é de agora, não. Não é de agora. Então, quando você pensar que você é uma pessoa totalmente livre, pare com isso, não viaje na maionese. O fato de você dizer o que pensa, o que acha, o que é aquilo, andar por onde quer, não quer dizer liberdade.
certo? Muito bem. Dito isso, vamos aqui. Quero compartilhar com vocês de novo aquela leitura que a gente estava fazendo daquele trecho do livro, né? Aqui, que diz assim, tá? Quando eles falam aqui, quando ele fala aqui que o homo, que eles, tá? O Neandertal, Neandertal, tá? Eu preciso aprender a pronunciar essa palavra corretamente. A quem o Homo sapiens aniquilou ou absorveu. Ninguém sabe com certeza. Não. Eles não podem terem aniquilados completamente. Ok? Eles não aniquilaram completamente. E o pior de tudo, esse absorver, desculpe a expressão, esse absorver não é absorver para incluir, é absorver para explorar. Né? Eu sei que eu estou entrando, pisando num terreno escorregadio, mas, meu querido, a história que contam para nós é muito mal contada. E é contada de propósito. Primeiro, a ideia é nos passar a ideia de que nós somos uma única raça. Nós não somos uma única raça. Ah, que nós somos iguais. Também não somos iguais. Nós temos a mesma herança genética, também não. Nós não somos iguais nem no sangue, que cada um de nós tem uma tipagem sanguínea, né? Então, absorver para mim é sinônimo não de incluir, mas de explorar. Aí ele vai falar aqui que Adão é um caçador. Então, quando você imagine uma lança no seu lado, uma pele de mamute aberta, enrolada. Ele está aqui divagando sobre a hipótese de Adão ser ali a evolução do Homo erectus, do Homo, né, ser uma rama, uma mesma rama. Não é uma mesma rama. Porque basta você juntar as informações das tábuas da Suméria, as informações bíblicas, as informações do livro de Urântia, e etc., e as informações, as poucas informações que a gente tem da ciência, e você vai ver que não é, não foi isso que aconteceu. É claro que a maioria dos cientistas a maioria dos cientistas são evolucionistas ou não optam pela ideia de criação, até porque realmente, de fato, a criação não se deu, não nesse sentido daí de que o homem foi feito do barro, do pó da terra, e modelou do barro e fez o ser humano. Tá, do barro, ele quer dizer o seguinte, que os terrestres foram criados com tinham uma cor como da argila, tinham sangue vermelho. Né? Então, sabe, é preciso a gente começar a sair dessas crenças limitantes, desses dogmas, porque senão você não avança, você não consegue despertar e, meu amigo, né? Se você olhar a história humana e o que está acontecendo no mundo, no planeta, né, no plano chamado Terra, no universo chamado Terra, na Terra base, você vai ver que tudo é uma continuidade lá de trás. Assustou? Nossa. Né? Então, quando ele dá essa impressão, né? Olha, ele dá a impressão de que ele quer classificar o Adão e a Eva, né? A ideia de que eles são uma evolução. Eu estou passando aqui, né?
que ele vai... Eu quero só colocar aqui, ó. O corpo em si será colorido como pó de ocre, vermelho sangue, ou cor símbolo da vida. Antes de ser colocado em uma cama de flores e ornamentado com colares, conchas e ossos de animais ou ferramentas, objetos que eram queridos aos mortos, objetos de que ele ou ela possam precisar na próxima vida. Tá? Eles acenderão fogueiras ao redor do corpo e lhe farão oferendas, até colocarão pedras no montículo para marcar o túmulo, a fim de encontrá-lo novamente e revisitá-lo nos anos seguintes. A suposição, olha só, de que Adão e Eva façam essas coisas porque acreditam que os mortos não estão realmente mortos, mas apenas em um outro domínio que os vivos podem acessar através de sonhos e visões. O corpo pode apodrecer, mas algo do indivíduo persiste, algo distinto e separado do corpo. Uma alma, por falta de palavra melhor. Até porque realmente a palavra alma aqui para denotar algo que sobrevive à morte é uma mentira. É uma inversão platônica, tá? Mas não existe na alma potencialidade alguma para sobreviver depois da morte. Você pode dar um nome, outro nome que você quiser, menos alma. Porque a alma, dizia o teólogo, o teólogo católico Tomás de Aquino, a alma é o molde do corpo, é a forma do corpo. Então não é um corpo que possui alma, é uma alma que possui um corpo. Ok? Então vamos lá. De onde eles tiraram essa ideia? Ele está falando de Adão e Eva, né? Não sabemos, mas ela é essencial para a sua consciência de si mesmo. Adão e Eva parecem saber intuitivamente que são almas encarnadas. É uma crença tão primitiva e inata, tão profundamente enraizada e generalizada, que deve ser considerada pelo menos que a marca, a característica da experiência humana. Na verdade, Adão e Eva compartilham essa crença com seus antepassados, o Neandertal e o Homo erectus. Eles também parecem ter praticado várias formas de enterro ritual, o que significa que podem ter concebido a alma separada do corpo. Vejam, isso aqui que ele está falando, tá? É como se Adão e Eva, tá? O Adapa ou o Adamo, tá? O Adamo e Tiamat, Adão e Eva, tá? Porque aí, se a gente fosse levar em conta as informações do livro de Urântia, nós vamos dizer que houve como eles estão contemplados aqui, a gente não vai colocar, mas o livro de Urântia vai dizer que depois Adão e Eva tiveram filhos, que são os adamitas, né? Os adamitas, que são o que está contemplado aqui, ó. Tá? Os adapitas, tá? Aqui, ó. Ok? Que a Bíblia vai chamar de Adão e Eva. Que o livro de Urântia vai chamar também de Adão e Eva. Eles geram daqui uma raça chamada adamitas ou adapitas. Tá? Certo? E esses aqui, por serem mais avançados, serem o Homo sapiens sapiens, eles começaram a tentar eliminar os outros grupos existentes. Nossa Senhora. Eu acho que está muito claro para nós
Eu fico emocionado quando eu falo essas coisas, porque está muito claro para nós de que essas guerras não tem nada a ver com economia, nem nada a ver com política, mas tem tudo a ver com a nossa origem. A tentativa de suplantar os fracos para a sobrevivência dos fortes. A evolução daqui para frente, né, será bem, não será sem sacrifício. Por quê? Porque esse processo de seleção, que eles chamam de seleção natural, não é natural. Não houve seleção natural. Houve seleção proposital. Se não dá para matar os fracos, vamos afastá-los da convivência dos fortes. E como é que eles conhecem isso? Eles conhecem pelo sangue, gente. Eles têm os dados sanguíneos de todo o conjunto da humanidade. Em algum momento da sua vida, essas informações foram coletadas. E existem ainda hoje seres híbridos, metamorfos, tá? Humanoides, hominídeos. Ainda existem. Porque em algum momento da história eles não eliminaram, eles afastaram esses seres. Claro que houve mortes, né? Mas eles resolveram afastar esses outros seres da convivência do Homo sapiens. E aí a gente entra dentro da cosmologia. Por quê? Porque você vai perceber que nós fomos colocados dentro de uma parte do grande sistema Terra, do grande universo Terra. Sistema Terra, universo Terra é a mesma coisa. E nós ficamos aqui numa Terra base. E olha, deixa eu falar para vocês, nós não somos o elo mais forte da corrente, desculpa dizer. Apesar de o Homo sapiens ter evoluído muito. E hoje nós detemos grandes conhecimentos, alguns conhecimentos não são próprios do Homo sapiens sapiens, isso aí a história vai dizer o que eu estou falando, foram captados por outros meios, são informações chegadas até nós por outros campos existenciais, por outros campos vivenciais, por outros campos de realidade, tá? Portanto, esses grupos aqui, longe de terem sido eliminados, eles continuam, eles foram isolados. Hoje, o que nós temos na Terra base são os originários de Adapa e Tite, os adapitas. Ah, Robson, mas como é que nós podemos provar isso? Não, eu não tenho que provar nada e nem você tem que provar nada. Né? Os paleontólogos estão aí até hoje caçando o elo perdido que eles não conseguem encontrar nunca. Porque não existe o elo perdido. Né?
Basta você olhar essas cidades aí, pirâmides, etc. e tal. Quem quer que tenha construído aquilo não foram um Homo sapiens sapiens, mas não foram mesmo. Foram seres que tinham potencialidades existenciais diferentes. Tá? Por quê? Eles dizem aqui que eles também parecem ter praticado várias formas de enterro ritual. Claro que isso vem dos primórdios, porque eles aprenderam com outros seres. Eles não simplesmente porque o ser humano, quando você estuda os campos morfogenéticos ou os campos mórficos, você vai perceber que sucessivamente os seres vão nascendo dentro de um campo de informação, que isso se chama campos mórficos. Tá? É uma espécie de consciência coletiva, de campo de informação que existe, que vai dando forma às existências daquele grupo de seres. Tá? Então, quando você estuda os campos mórficos, campo morfogenético, você vai entender um pouquinho essa coisa toda aí. Continuando aqui a leitura do livro, diz: se a alma é separada do corpo, ela pode sobreviver ao corpo. E se a alma sobreviver ao corpo, então o mundo visível deve estar cheio de almas de todos os que já viveram e morreram. Para Adão e Eva, essas almas são perceptíveis. É claro que ele está fazendo aqui uma divagação, né? Elas existem em inúmeras formas. Desencarnadas, tornam-se espíritos com o poder de morar em todas as coisas. Os pássaros, as árvores, as montanhas, o sol e a lua, todos eles pulsam com a vida. Eles são animados. Tá? Então, ele está dando uma ideia aqui precisamente para a gente, né, que em algum momento a consciência de Adão e Eva, que está chamando de Adão e Eva aqui, foi se ampliando. Tá? Certo? Aí ele vai falar de que a crença, essa crença é chamada de animismo. A atribuição de uma essência espiritual ou alma a todos os objetos, humanos ou não, é muito provavelmente a primeira expressão humana de qualquer coisa que possa ser chamada de religião. Tá? Nossos antepassados primitivos, Adão e Eva, são primitivos apenas em relação às suas ferramentas e tecnologia. O cérebro deles era tão grande e desenvolvido quanto o nosso. Eles são capazes de pensamentos abstratos e possuem linguagem para compartilhar esses pensamentos uns com os outros. Eles falam como nós, pensam como nós, imaginam, criam, comunicam e argumentam como nós. Simplesmente são nós, seres humanos totais e completos. Como seres humanos totais e completos, eles podem ser críticos e experimentalistas. Podem usar o raciocínio analógico para postular teorias complexas sobre a natureza da realidade. Podem formar crenças coerentes baseadas nessas teorias. E eles podem preservar suas crenças passando adiante de geração em geração. Na verdade, em quase todos os lugares por onde o Homo sapiens passou, ele deixou uma marca dessas crenças para descobrirmos. Algumas delas têm forma de monumentos ao ar livre, a maioria destruída ao longo do tempo. Outras estão inumadas em túmulos que, mesmo dezenas de milhares de anos depois, apresentam sinais inequívocos de atividade ritual. Mas em nenhum lugar encontramos um contato tão próximo com os nossos antepassados antigos. Em nenhum lugar eles se apresentam mais humanos do que dentro das cavernas
e espetacularmente pintadas que se espalham pela paisagem da Europa e da Ásia como pegadas que marcam o caminho da migração. Né? Então ele está falando aqui dessa história do de Adão e Eva, né? De forma que ele está dando uma noção de que em algum momento, e aí nós podemos dizer o seguinte: esse grupo de seres de Adapa e Tite, descendentes de Adapa e Tite, começam a se proliferar no mundo. E como ele diz no texto dele, essas crenças e tudo, ele como ser pensante, ele resolveu desenvolver capacidade de pensamentos intelectivos, né? Questionamentos, criticidade. O Homo sapiens sapiens começou a fazer divagações. Agora, vamos lembrar que os outros seres também são seres pensantes e que estavam existencialmente. Tá? Não é só esse texto que fala disso. Há um outro escritor que fala também, basicamente, dos mesmos fatos, mostrando que o Homo sapiens ele foi fazendo exatamente a eliminação dos outros seres. No entanto, não creio eu que ele tenha de tudo eliminado os seres, os outros homos, nem os outros grupos. Porque ainda que nós não queiramos dizer que existem diversas raças, que nós somos considerados a raça humana, dentro da nossa raça humana nós não somos iguais. Tá? Não somos. E existem outros grupos de seres que eu já mostrei essa lista aqui e que eu posso mostrar outras, a depender dos estudos que eu vá fazendo, que você pode acreditar, meu querido. Em algum momento, estes seres, ou eles foram completamente aniquilados, ou eles foram exilados em outros lugares. Absorvidos, não sei. Se a absorvição, se a se colocar eles, eu vou usar um outro termo, se trazer eles para dentro do grupo fosse sinal de que assimilar, eu creio que não. Se trouxe eles muito mais para explorar. E aí eu não quero falar aqui uma coisa que está aqui na minha cabeça, porque eu sei que se eu falar eu vou correr um risco enorme de desse vídeo ser censurado. Então eu vou preferir não falar, mas creio que você já deu para imaginar que em algum momento os, os Homo sapiens sapiens começaram a achar que eles eram mais evoluídos que os outros e resolveram, de alguma forma, achar que eles podiam destruir, escravizar outros seres. Né? Tanto que a gente vai ver que algumas raças de cores depois elas vão se misturar e tal, né? Mas algumas não vão sobreviver. Né? E o livro de Urântia vai dizer que a raça vermelha é a mais próxima. Tá? Gente, tá? Então, a história da Terra, do nosso plano existencial, é mais complexo do que você imagina. Mas eles sabem disso. Eles só estão querendo passar uma informação para nós da tal da
evolução natural, que não foi evolução, não existe evolução natural, existe uma evolução proposital, pensada, tá? E que, de alguma forma, gente, o surgimento do Homo sapiens sapiens está ficando cada vez mais claro para nós que houve sim uma intervenção genética, uma manipulação biológica para a evolução desse ser, mas que os outros seres não deixaram de existir. Assim como o próximo processo evolutivo, em algum momento da história, e já tem uma teoria de que a próxima evolução será um chamado de Homo Theos, ou Homos Theos, o homem-deus. O que é esse Homo Theos, Homo Theos, homem-deus, vai fazer com o Homo sapiens sapiens? Imagine, pergunte-se, ligue fatos, faça conexões. Você vai entender o que eu estou falando. Eu não preciso falar aqui. Você vai entender precisamente o que eu estou dizendo. Né? Me aguarde no próximo vídeo e a gente vai bater um papo melhor ainda sobre isso. Tá certo? Eu vou continuar pesquisando e continuar trazendo para você o melhor do que eu posso. Pesquisar, estudar, refletir, né? Especular, fazer teorias. Forte abraço, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Abraço e até o próximo vídeo.